Olá, pessoal. Esse é o Painel da Cidadania, o programa que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã e também ampliar a discussão da participação política. Aqui você também pode participar sugerindo temas, sugerindo debates, debatedores, entrevistados, que tipo de conversa, como a gente poderia fazer para contribuir ainda mais para essa discussão, para esse debate na sociedade. Você pode contribuir através do nosso site www.paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp 61 99 811 4665. A gente está aqui agora com o artista plástico Julimar Pereira dos Santos. Julimar é artista plástico, educador, produtor cultural, ex-conselheiro de cultura do Guará. A gente sabe que um conselheiro participa muito das decisões da cidade, principalmente na arte da cultura, que é o caso do nosso amigo Julimar. Julimar trabalha há mais de 10 anos profissionalmente com muralismo. Ele é especializado em pintura de painéis em grande formato, principalmente a céu aberto. Julimar já esteve presente no Parceiros do DFTV, no Jornal de Brasília, é um dos autores da Geladeira do Livro, um projeto que o pessoal de Brasília conhece bem. A Geladeira do Livro é uma espécie de projeto que faz com que as pessoas adquiram e permaneçam com o hábito de leitura. Eles pegam uma geladeira que não tem mais condições de uso, coloca essa geladeira nas praças das cidades, pinta, faz aquele painel cultural que a gente está acostumado a ver e as pessoas doam livros para esse projeto funcionar. Julimar também criou a logo para o aniversário de Brasília de 53 anos, fez pintura ao vivo com vários artistas locais, GOG, J-Live, Nova Raiz, Batidão Sonoro, Ellen Oléria, Levitas, Corte Seco, entre outros. Julimar tem um currículo extenso porque ele é um profissional da cultura que tem essa necessidade e tem esse caráter informativo, cultural e de participação política. Além de todo esse currículo na área de cultura, Julimar é ativista, sempre esteve presente nos movimentos políticos e decisórios de Brasília, por isso a gente trouxe ele aqui. Julimar, fala um pouco do seu trabalho, fala como é isso, como é que a gente pode contribuir. O nosso programa é temático. A gente fala, nesse programa específico, a gente quer saber como que nós, sociedade civil, podemos colaborar para ampliar a participação política das pessoas, para que as pessoas possam participar mais ativamente da política. Por favor. Bom dia, muito obrigado, primeiramente, aqui pelo convite. E para mim é muito importante eu poder colaborar com esse debate que nesse momento está sendo tão importante, né, devido à situação política que a gente vive, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então eu acho que é um tema muito importante, eu pretendo colaborar com esse debate, né, dentro da minha área, né, que é a parte mais cultural, a parte artística, né, que eu acho que é um meio dos jovens e da comunidade estar está atuando mais na cena política da cidade também, né, através da arte, da cultura, e foi por aí que eu adentrei a mais dentro da política mesmo, né, graças aos projetos culturais, os projetos da comunidade mesmo, feito pela comunidade, para a comunidade, né. Isso é uma forma de política que vem crescendo no Brasil, né, os conselhos de cultura, os outros conselhos, é uma forma muito importante de participação da comunidade, né, o orçamento participativo, né, e vários mecanismos que o Estado proporciona para a comunidade se envolver mais, né, nas questões políticas e até opinar, né.
Perfeito. E a gente percebeu que esse tipo de manifestação, a criação de conselhos, conselhos tutelares, conselho de cultura, conselho de saúde, tudo isso veio após a nossa Constituição Cidadã, que é a nossa Constituição de 88, que abriu espaço para que as pessoas pudessem participar mais civicamente de toda essa discussão política, de todo esse processo decisório de aplicação de recursos em políticas públicas e também de fiscalização. Julimar, algum tempo atrás eu escrevi um artigo que era Educação, Cidadania e Participação Política, contrapontos à pobreza política. Eu fiz um estudo da obra do sociólogo daqui de Brasília, o sociólogo da UNB, Pedro Demo, com a obra dele, Pobreza Política, e fiz também uma análise do italiano Robert Putnam, que escreveu uma obra, um trabalho excelente, que faz com que a gente participe mais. O italiano escreveu a obra Comunidade Cívica, onde ele fez um estudo que na Itália, em algumas comunidades, as comunidades que exerciam mais o papel de fiscalização, participavam mais das ações de governo, procuravam saber, essas comunidades, além de estarem mais desenvolvidas, elas também tinham um desenvolvimento maior e o nível de corrupção nessas comunidades chegava a quase zero, enquanto as outras que não tinham participação da comunidade, essas sim, sofriam o problema da corrupção, do desvio de verbas, não aplicava o dinheiro do contribuinte de forma a criar políticas públicas que atendesse uma maior parcela da sociedade. Eles se limitavam a fazer políticas de interesse, jogos de interesse. Então a gente vê aí que se a sociedade se manifestar, participar mais, as coisas começam a melhorar. E você, como ativista político, eu sempre vejo você participando das decisões políticas, de alguns protestos, de manifestações. Eu vejo em você que você tenta inserir esse projeto, esse ativismo nas pessoas e também no seu trabalho. Eu vejo o seu trabalho assim como um estilo de participação das pessoas. Você já participou de vários projetos coletivos que unem as pessoas que, além de fazer o trabalho, vocês discutem, conversam e provocam na sociedade esse tipo de participação. Fala um pouco mais para a gente a respeito de tudo isso que a gente vem vivendo. Eu acredito assim que a arte e a cultura, né? Assim, falando do meu trabalho, que é muito muralismo ao ar livre, né? Então, eu sempre tive nesses 10 anos de trabalho, sempre tive esse contato com as pessoas, né? Um contato mais próximo com a comunidade, né? E através da arte, da cultura, a gente formou alguns grupos culturais, né? E esses grupos começaram a perceber a importância de se aproximar da política, né? Da verdadeira política, né? Não essa politicagem partidária, né? Como você mesmo deu um exemplo lá na Itália, quando os políticos eles são desassistidos pela comunidade, quando a comunidade não participa, isso facilita, né, obviamente, interesses individuais ou interesses partidários, que nem sempre é o interesse da comunidade, né? E a comunidade, estando inserida nas decisões, né, nos conselhos de saúde, nos conselhos comunitários, nos grêmios estudantis que estão voltando, né? Que isso é muito importante, né? Que acho que a escola é um microcosmos ali da política. Então, se você desestabiliza os grêmios, você acaba retirando esse poder, né? Essa autonomia do próprio da democracia, né? Que todos devem ter voz, assim como os grupos comunitários, né? Das cidades que se deram uma reduzida. Isso tudo facilita com que os políticos não tenham uma fiscalização, né? Não participem, o que parece até
assim, até um pouco óbvio, né? As políticas públicas, elas deveriam partir mais da comunidade, né? Ela deveria partir mais das pessoas que conhecem as suas dificuldades, né? O político, normalmente, ele fica um pouco afastado, depois que ele é eleito, ele fica um pouco afastado. E é importante essa participação, essa fiscalização, essa contrapartida, né? Esse diálogo entre o poder público e a sociedade civil, né? Eu realmente concordo com você, Julimar, que as políticas públicas que feitas para a sociedade em geral, que não sejam políticas públicas fechadas, essas devem ter discussão com a sociedade. Porque não adianta o político, criar uma política pública dentro de um gabinete sem conhecer a realidade daquela comunidade. Ele tem que visitar, tem que vivenciar aquilo dali para que saia um projeto, alguma coisa que realize o que as pessoas estão precisando. Porque, veja bem, aqui em Brasília fica fácil a gente distinguir isso, porque não adianta você fazer o mesmo tipo de política pública no Lago Norte, semelhante à política pública para o Sol Nascente. São realidades diferentes e as pessoas precisam. Você tocou num ponto principal aí, quando você fala que as pessoas não participam politicamente. E nesse estudo que eu fiz, nesse artigo que eu escrevi, uma das dificuldades maiores que as pessoas têm de participar politicamente e medo é o que elas veem na televisão. Todo dia um político é preso, todo dia a gente sabe que houve desvio de merenda escolar, desvio de recursos da saúde, o dinheiro que deveria estar sendo investido na saúde está sendo colocado no bolso de muitos políticos. Isso faz com que as pessoas generalizem que todos os políticos pensem da mesma forma. Então, as pessoas generalizam esse pensamento e acham que todos os políticos são dessa forma. Essa é um dos motivos maiores que as pessoas têm de participar ativamente da vida política. Um outro motivo que afasta muito as pessoas é que a grande mídia não oferece os meios de participação. Muitas pessoas nesse nosso Brasil desconhecem o Ministério Público, principalmente o acesso ao Ministério Público para denunciar, para reconhecer, para saber o que se aquele clientelismo que o prefeito está fazendo é algo irregular. As pessoas acham que a obrigação do prefeito dar uma passagem para as pessoas irem votar nele. Julimar, a respeito desse assunto, nós fomos às ruas, o Fala nas Ruas, e o Fala nas Ruas as pessoas comentavam a respeito de como é que a gente pode participar mais ativamente da vida política. Veja o que as pessoas falaram nas ruas. Interessar mais pela fiscalização dos políticos. Conscientizar o pessoal, né, teria que realmente conscientizar da importância do voto. A gente pode começar sendo honesto, fazendo tudo certinho para poder ser umas pessoas melhores, ter governadores melhores. Eu acho que primeiramente a gente precisa de conhecimento, né? Muitas pessoas não sabem as funções de um deputado, de um prefeito. Primeiro se interessar em quem são os candidatos que querem nos representar. Depois que ele é eleito, acompanhar realmente, né? Ver o que ele está fazendo. Se é deputado, se ele está está trazendo bons projetos, é preciso ter essa visão. Fazer mais protestos para ajudar a melhora das escolas, da saúde. Um acesso para você reclamar de uma coisa, dar uma sugestão. Pois bem, Julimar, você viu aí agora as pessoas se manifestando a respeito de como participar ativamente. Eu vi um comentário, a gente viu um comentário aí que a moça falou que as pessoas precisam saber qual a função de cada cargo eletivo. Ela falou bastante, porque a gente viu aí nas eleições agora de 2016, vereador prometendo algo que não é da alçada dele.
algo que é da alçada do Estado, por exemplo, segurança e outro tipo de proposta. Então a gente deve desconfiar desse candidato. Agora, eu acho que a Justiça Eleitoral, embora esteja trabalhando isso, a função do deputado, a função do vereador, ainda peca bastante, porque isso tinha que ser uma informação mais massiva, tal como está fazendo agora com a mudança para a TV digital. Tinha que ser algo mais ou menos nesse sentido, para que as pessoas tomassem gosto e ficassem. Muitas vezes a gente vê as pessoas falando que são apolítica. Elas não são apolítica. O que elas estão fazendo aí é mudando esse tipo de comportamento e facilitando para que a velha política permaneça e que as coisas fiquem exatamente como estão. Se não participar, as coisas não vão mudar. A gente precisa estar mais ativamente participando da vida política. Pois bem, Julimar, teça alguns comentários sobre esses vídeos que a gente viu agora, as pessoas falando nas ruas a respeito do tema que a gente tem discutido. Olha, Rossi, assim, pelos entrevistados, a gente percebe muito assim que o voto, né, que é a nossa maior arma democrática, né, ela não pode estar sozinha, né, não somente o voto, né, esse acompanhamento da vida pública é fundamental. E como foi bem colocado também por um entrevistado, é necessário que o Estado também dê ferramentas, né, para que a gente tenha esse acesso. A gente vê que na própria Câmara dos Deputados, os prédios públicos, eles são quase intocáveis, né? Até a própria arquitetura colabora um pouco, mas a falta de acesso, a dificuldade de acesso dificulta bastante. E isso facilita, como você falou, essa velha política, né? Essa politicagem. Quando a sociedade deixa eles sozinhos, eles têm mais oportunidade, né, de fazer um trabalho que não seja para a sociedade. E eu acho que nesse momento em que a gente vê muitas prisões, né, a gente vê cada vez mais políticos sendo investigados e presos, é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que alguns geram uma esperança, né, de uma renovação de fato real na política brasileira, é uma descrença também por outro lado, né? Aquela ideia de que a política brasileira está fadada a esse formato antigo, né? De interesses próprios, interesses de algumas minorias, em vez de uma política para a sociedade em geral. E a gente tem que perceber que o voto, ele é uma das ferramentas, né? Talvez a principal ferramenta, mas existem outras formas, como a gente já comentou aqui antes, os conselhos, né? Os grupos comunitários, os grêmios estudantis, né? Então a gente tem várias outras formas de estar participando mais ativamente da política, né? Verdade, Julimar. A gente vê aí que as pessoas não estão querendo participar porque, primeiro, elas são inibidas, depois elas vêm todos os dias, prisão de deputado, é desvio dali, aí elas perdem aquele interesse e adquirem assim uma certa ojeriza à política. E isso a gente tem que mudar. Cultural quase no Brasil, né? As pessoas têm que observar que esse afastamento da política só vai facilitar para que operadores políticos que trabalham nesse sentido de desviar, de serem corruptos, tirar o dinheiro da população, eles vão se sedimentar e vão se ampliar cada vez mais se a gente não participar politicamente. Então, o caminho para melhorar a política é você participar politicamente. Você falou aí agora há pouco que as pessoas não participam, principalmente as casas legislativas, que são conhecidas como a Casa do Povo. Até o acesso para você ir é dificultado, seja o acesso por meio de transporte, seja o acesso à estrutura do prédio, o acesso a conversar com um deputado. Telefone, internet. A gente viu aí agora há pouco
que quando um senhor falou a respeito aí, que os políticos em campanha vai na casa de todo mundo, abraça, aceita a opinião, faz isso, faz aquilo, mas quando as pessoas vão procurá-lo, quando ele foi eleito, está lá no seu gabinete, as pessoas dão de cara com a porta. O máximo quem vai atender é um assessor que ouve ali a demanda dele, escreve num papel qualquer e joga para lá sem dar seguimento. Isso inibe as pessoas em procurar. Olha, quando eu precisei de você era algo necessário para melhorar a nossa comunidade, melhorar o nosso trabalho aqui na cidade onde o senhor veio fazer campanha. O senhor me negou, então isso inibe as pessoas, mas é exatamente por isso que as pessoas precisam conhecer melhor o candidato e para que eles deem um feedback, para que eles deem um retorno do que você investiu. Porque hoje, Julimar, uma das coisas que a gente pode dizer assim, com certeza, que é igual para todo mundo, para todo brasileiro, é o voto. O seu voto tem um valor, o voto do pessoal da Câmara tem um valor, o meu voto tem um valor, porém esse valor é igual. Você não consegue votar e direcionar 2 votos, você direciona um, eu um, ele um. Então a gente conhecendo melhor, a gente faz esse trabalho. Você falou sobre a organização dos grêmios nas escolas de ensino fundamental, de ensino médio. Tem que ter essa organização política. Eu defendo há muito tempo que no currículo, desde o ensino fundamental, os alunos devem ter matérias com conhecimentos de cidadania e direito constitucional, para que elas possam se organizar e discutir de forma fundamentada. Então você precisa conhecer isso para você discutir. E as pessoas têm que ter vontade de interferir na sociedade. Não tá bom, o médico que foi lá para a UPA não está atendendo de acordo. A gente viu aí esses dias um médico para dizer que atendeu tantas pessoas, colocava a ficha de uma pessoa que já tinha morrido. Isso é inaceitável. E a gente só consegue mudar essas coisas, pessoal, com atitude política. É a gente participar ativamente, é a gente decidir, olha, governador, olha, prefeito, deputado, eu não ajudei a eleger o senhor para ficar nessa bagunça, não. Eu ajudei a eleger o senhor porque eu acreditei na sua proposta, acreditei no que você falava, e então eu quero que você dê uma resposta para a sociedade a respeito disso. Tome uma providência, faça uma audiência pública, ouça as pessoas, e assim a gente vai tentar mudar as coisas. Um fato importante aí que eu vi que você falou também é sobre a participação dos estudantes com a criação de grêmios. A gente percebe que hoje as escolas públicas estão ocupadas e um manifesto legítimo, e esse manifesto começou de organização de poucos alunos. Poucos alunos fizeram isso e ganhou força nas manifestações de 2013. E hoje a gente vê aí que esse manifesto, esse tipo de protesto, está dando muito o que falar. Por mais que a grande mídia não colabore, né? Não, exatamente. Inclusive, eles gostam de fazer a divulgação, fazer a comunicação deles para que eles deem a resposta diferentemente da grande mídia que não fala a verdade, não fala o que realmente aconteceu ali, né? Então, Julimar, a gente vê que a gente tem que ter essa liberdade de expressar ideia, discutir com as pessoas, tal como a gente está fazendo aqui, e o que é o objetivo principal desse programa é ampliar essa discussão. Por isso que eu falei no início que a gente aceita sugestões de temas, de como a gente deve fazer para sugerir. Julimar, o papo é gostoso, o papo é bom, mas eu queria que você falasse para a gente, fizesse suas considerações finais a respeito do tema, a respeito do programa, e fala também um pouquinho do seu projeto. Tenta fazer isso aí em 2 minutos para que a gente possa fechar esse programa. Beleza. A gente tem alguns dos projetos que a gente tem é o projeto da geladeira do livro, né? Que são
A gente reutiliza geladeiras estragadas, instala ela nas praças, e é um projeto orgânico, né, em que a própria comunidade ela gere aquela biblioteca pública, né, ela leva os livros, ela traz os livros sem nenhum tipo de cadastro, né. Esse projeto tem o apoio agora esse ano do FAC, né, pelo GDF, e assim, de certa forma é um início de uma participação, né, porque assim como começou na Grécia Antiga, as praças, né, é um espaço público muito importante para essas discussões, assim como a escola também é, né, a mobilização das escolas, os alunos fazendo, diferente do que muitos dizem, eles têm sim um conhecimento da situação atual mundial, da situação atual do Brasil, talvez não tanto quanto um cientista político, né, mas eles têm propriedade no que eles falam e no que eles fazem, né? E tem a internet também, que ela é um meio muito importante nesse processo participativo, porque ela dá um espaço, né? Ela dá a voz para qualquer pessoa, né? Ela não precisa necessariamente ter um espaço na mídia ou em programas de televisão, ela pode estar se mobilizando independente, né? Então a internet também, as ruas, elas são fundamentais para esse novo tempo que a gente precisa caminhar, né? Que a comunidade participe mais das decisões das políticas públicas. Julimar, eu gostaria aqui de agradecer a sua presença no programa, agradecer toda a equipe da Companhia do Filme que tem colaborado, agradecer a TV Comunitária por nos dar essa oportunidade de tentar discutir com a sociedade, levar a nossa opinião e tentar fomentar essa discussão dentro dos ambientes escolares, empresariais, de trabalho. Agora você veja, nesse estudo que Robert Putnam fez na Itália, ele percebeu que as relações sociais e políticas nas comunidades atuantes e participativas era de forma horizontal, criavam respeito mútuo, onde as pessoas se relacionavam de formas iguais, diferentemente das comunidades onde não existia participação e que esse tipo de relação era vertical, então vinha de cima para baixo, as pessoas tinham que aceitar aquilo ali da forma que era imposto. Então isso a gente não pode aceitar, né? Então eu gostaria de fechar esse programa falando que você aí de casa, você tem o poder de decisão, você tem o poder de voto, tem o poder de participar, tem o poder de agregar conhecimento, de criar grupos de discussão, discutir, conversar no supermercado, conversar na escola dos seus filhos, conversar em todos os locais onde possa agregar esse conhecimento e fazer com que a gente fique mais unidos nas decisões e nas decisões políticas e participativas, onde podemos colaborar um pouco mais. Todos nós podemos colaborar, aceitar, incrementar também a participação nas escolas, as participações nas sociedades, no bloco onde você mora, reunião com moradores. Então, você pode decidir, você pode melhorar, só você, cidadão, só você tem condição de poder escolher e melhorar a vida política sua e da comunidade onde você vive. Agradeço a todos pela audiência, agradeço a você mais uma vez, Julimar, e toda a equipe por esse trabalho que a gente tenta fazer e levar conhecimento até você, sabendo que você pode participar, sugerindo temas, entrevistados, debates, a gente, através do nosso site www.paineldacidadania.com.br e também através do nosso WhatsApp 61 99811-4665. Participe, sugira, dê sua opinião. E a gente pode mudar as coisas e vamos mudar para melhor. Um forte abraço e até a próxima semana.